Rei da Glória, pois Ele é justo e digno de louvor. Batendo palmas, celebrai ao Rei da Glória, pois Ele é justo e digno de louvor. Vai, filha! Você pode abraçar o seu irmão, dizendo a eles, tem Jesus no coração. Confia em Deus e tua hora vai chegar. O coração de Cristo é o teu lugar. Repita essa frase de novo. O coração de Cristo é o teu lugar. Tá escutando, meu filho? Vai para outro lugar não, vai no coração de Cristo, Fernando. E aí, minha filha? Olha só, padre, bastante gente participando aqui. A Juliana do Carmo, ela disse assim, até me identifiquei com ela. Padre, eu tive um bom exemplo de leitura na minha casa. Sempre meu pai sempre lendo, minha mãe sempre lendo. E eu confesso, adorei o seu livro As Muralhas Vão Cair. Veio como uma luva neste ano onde todos estamos frágeis. Muito bem, bacana. gente. É isso, o exemplo de leitura. Gostei dessa. Se a gente não vê a pessoa lendo, a gente não se estimula. E por falar nisso, está aqui, As Muralhas Vão Cair. Você encontra em todas as livrarias, em todas as bancas, em todos os lugares do Brasil. E eu digo, eu estou no estado permanente de Cerco de Jericó. Inclusive, amanhã você vai me acompanhar pelo YouTube. Posso pedir um favor? Ei, vocês que me acompanham pelo Rede Vida Evangeliza. Ei, meu filho. Ei, minha filha. Se inscreve lá, meu filho. Vai lá, você está assistindo na televisão. Dá tempo de se inscrever no YouTube Padre Manzotti. E amanhã às 19 horas nós começamos a primeira quinta-feira do Cerco de Jericó. Não é não? Isso, e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Vai ser o sacristão que toca o sacristão lá do sininho, sacristão. Vai, pim, bim. Não esquece. Ó, o sacristão. Ih, sacristão. Gente, meu Deus do céu. O que está acontecendo com o sacristão? Gente, eu falei de dar um exemplo, mas eu ia falar de São Carlos Borromeu. Eu vou mudar já. Sabe por quê? Não, eu estou preocupado com o nosso convidado, porque o nosso convidado de hoje, a esposa dele está de aniversário. Meu abraço, Giannini. E ele teve a delicadeza, eles estão lá para fazer um jantar comemorativo, de estar aqui conosco. Então, minhas orações, minhas felicitações a Giannini. Eu vou antecipar a tua participação, para não atrapalhar o seu jantar em família, viu, Marcos Maia? Querido, muito obrigado. Realmente, hoje ela está de aniversário e ela tem me dado muita alegria na vida. Que bom. Então eu vou te bombardear, porque eu sou bombardeado, viu? Você pode ter certeza, eu sou bombardeado. E assim, aí a gente divide, então, os bombardeios, né? Bons exemplos ou maus exemplos impregnam na formação das crianças. Pensando nos pais. Você sabe, padre, que tem uma coisa muito interessante a respeito dos bons e dos maus exemplos. Os maus exemplos, a criançada aprende rapidamente, porque estão vendo e entendendo que pode ser feito assim. Só que os bons exemplos não têm a mesma força. E é aí que a gente tem que explicar o porquê. Eu vou dar um exemplo bem legal. Por favor. Uma vez eu fui na padaria e aí a moça me deu de troco uma moeda de R$1 a mais. Quando eu saí eu estava junto com meu filhinho de 6 anos. Quando eu estava saindo da padaria, fui olhar as moedas e eu percebi, ela me deu R$1 a mais. Eu disse, filho, eu vou lá devolver essa moeda, espera aí. Fui lá, devolvi e voltei. Aí eu falei para ele, filho, quando a gente pega algo que não é nosso, a gente tem que devolver. Sabe por quê? Porque aquela caixa que estava lá, aquela moça que estava lá no caixa, ela ia ter que pegar R$1 do bolso dela para pagar para a dona da padaria. Então, filho, é assim que a gente tem que agir. Sabe por quê, padre? Porque o meu filho poderia ter pensado assim, meu pai é bobão, ele entrega dinheiro para as pessoas, ele devolve dinheiro. Então, o bom exemplo, ele tem que ser explicado, senão a criança não sabe por que a gente tem que agir daquele jeito. Tá certo. Uma segunda pergunta, e na adolescência, você é psicólogo, eu sou padre, e a formação que a gente tem é quase na mesma área, só em campos diferentes. É perceptível que um adolescente, um jovem, ele faz uma migração
da família para as chamadas tribos. Ele precisa do grupo, ele precisa se autoafirmar, ele precisa de alcateia, ele precisa estar ali. Qual é, no seu parecer, o poder de ingerência de um pai quando perceber que o filho está se aproximando de maus exemplos, de más companhias? E te pergunto isso porque quem está me acompanhando sabe, eu tive agora nos últimos 15 dias um bombardeio de casos de jovens, 23, 18, nas drogas, a tal ponto, foi até notícia no Brasil, eu falei com ela no rádio, depois eu a trouxe para o santuário, onde o irmão matou a própria mãe. Então, droga. Então eu te pergunto, porque tem muitos pais que falam, mas eu não posso fazer nada, ele tem aqueles amigos, eu não sei como fazer. O pai deve interagir? Agir? Isso é um grande alerta que a gente precisa dar aos pais. Parabéns, padre, por estar trazendo esse assunto. Uma das maiores forças de influência no comportamento do adolescente não é, infelizmente, né? Não é o padre, não é o professor, não é o pai, é o grupo de amigos. Então, se o pai deixa o filho com qualquer tipo de amigo, esse adolescente vai sofrer uma força gigantesca que muda o comportamento dele. É aquela história de se você coloca uma maçã boa no meio das podres, logo essa maçã está podre também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é claro que muitos adolescentes falam assim, não, mas eu sou uma influência boa para eles, eu vou mudar o comportamento deles. Não vai, porque você é um no meio do grupo. A força do grupo é maior. Portanto, papai e mamãe, precisa sim agir. Vocês precisam, primeiro, conversar com o seu filho. Segundo, tem que colocar limite. E se ele disser assim, mas eu já tenho 15 anos, mas eu já tenho 17, mas eu já tenho 18, aí você olha bem para ele e fala assim, é por isso mesmo, querido. É por você ainda ser adolescente e a adolescência só termina aos 20 anos, é por isso que a gente vai te orientar, vai te dar limite e vai dizer o que você pode e o que você não pode. Se você não quiser mais obedecer, arranje um emprego, arranje uma casa para morar, aí você já é adulto independente. Enquanto eu estiver na minha casa, vai me obedecer. A gente fala isso por amor, com carinho, mas tem que falar. Esse é o segredo. Olha, eu falaria com você o tempo todo, eu agradeço muito Marcos Meyer, um especialista, leve meu abraço à sua esposa Gianine, é um prazer imenso e Deus abençoe, sempre seja bem-vindo aqui no Rede Vida Evangeliza para todo o Brasil. Obrigado, meu irmão. Conte comigo, um abraço a todos. Toca o sino, sacristão! Filho, fala meu filho, chora meu filho. Você estava falando dos pais aí de família. Eu queria levantar uma questão aqui para o senhor, ver se o senhor me ajuda também. Porque eu estava olhando aqui a Sagrada Família, aqui a foto, né? Ah, sim. Imaginei que ela deve ser um bom exemplo para os pais, certo? Certo. Aí eu queria te fazer uma pergunta. O senhor não acha que, assim como eu vou lá para a catequese toda semana, para ser um bom exemplo de filho, não devia ter uma catequese para os pais também? Para eles serem bons exemplos de pais? Claro, mas por isso que, se não sei se você sabe, Diga. a igreja tem a pastoral familiar. Que a gente pensa, pastoral familiar é uma pastoral no Brasil e também outros movimentos que trabalham com casal, que é para serem bons pais, entendeu? Pronto, agora sim. Veja, entendi. e eu queria contar, Manzotti, eu não sei se você gosta da história de santo quanto eu, mas tem esse homem que ele, olha, eu fiquei encantado com o São Carlos Borromeu, você vai entender, até porque tem a ver com a pandemia, sabia? Ele viveu uma pandemia, uma peste, veja a história. As imagens que você vai vendo é de São Carlos Borromeu. Ele nasceu, era o segundo filho de uma família riquíssima, lá na região da Itália. E o que aconteceu? Ele muito cedo tinha uma inteligência ímpar. Só para você ter uma noção, com 12 anos, ele recebeu, e era família rica, rica, rica. Ele recebeu todos os direitos rendatários de uma abadia. E ele já deu para os pobres. Tinha uma inteligência e estudou direito civil e direito canônico. E logo, com 21 anos, era doutor em direito. Naquele período, o irmão mais velho saiu, morreu. E ele foi dito, volte que agora a herança toda tua.
ele disse: não, eu quero ser padre. Olha que exemplo. Só para você ter uma noção, se tornou padre muito novo, mas novo. Ele se tornou padre com 25 anos. Depois se tornou arcebispo de Milão com 27. E ele foi um dos grandes mentores do Concílio de Trento. E ele tinha duas frases importantes: as almas se conquistam de joelhos dobrados. Segundo, que todos sejam pastores do rebanho. Portanto, o que ele fez? Pegou toda a sua riqueza, e quando chegou a peste de Milão, ele cuidou naquele sofrimento. Um exemplo que instiga a todos nós. É aí, Manzotinho, que entra os santos. Muito bem. É na vida dos santos, hoje é dia de São Carlos Borromeu, é a vida dos santos que nos instiga também a sermos bons exemplos. Gostou da história de São Carlos Borromeu? Muito bem, o senhor sempre fala de santos aqui, aprendi mais uma. Mais um. E eu queria cantar com você. Sabe qual? Abraço de Deus. Eita, essa é boa, essa é boa. Boa. Porque assim, ó, nós Lá do temos DVD. que... Nós temos que fazer assim, nós temos que ser instrumento do bem. Verdade. Nós temos que ser instrumento do amor. Nesse mundo de tanta guerra, de polarização, nesse tempo onde tem coragem de falar estupro doloso, me poupe, né? Me poupe, estupro doloso. A voz de Deus continua a chamar, que há de ir por mim, enviarei pelas nações, muitas almas a clamar, famintos de amor, com sede de paz. São dias tão difíceis e cruéis, a guerra e fome por todo lugar, mas ao amanhecer a esperança vai chegar. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor, envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar a carreira e guardar a fé, levando o seu amor. Acredito, estás comigo, a me guardar, a me guiar até o céu. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor, envia-me para ser o seu abraço acolhedor. Quero ser um instrumento vivo, meu Senhor, envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar a carreira e guardar a fé, levando o seu amor, levando o seu amor, levando o seu amor. Gente, eu vou para o intervalo e eu volto. Nós vamos falar sobre duas coisas no retorno. Claro que já caminhamos agora para Jesus Eucarístico. Então eu volto falando do Novembro Azul. Inclusive nós vamos ter a participação de um especialista. E me sinto na responsabilidade de dar essas contribuições. E claro, vamos falar dele, Jesus Cristo, o maior exemplo para todos nós. Voltamos já. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor, envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar
tua palavra.